Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal El Mensageiro para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando a missão de Deus, a minha missão. Esta semana vamos estudar a lição 3, o chamado de Deus para a missão. Bem, eu quero pedir, se você não é inscrito, se inscreva. Quero lembrar a importância do seu like e deixar um comentário. Compartilhe com seus amigos, parentes, para que mais pessoas possam assistir a este estudo da Bíblia. Bem, antes de entrarmos na lição, nós costumamos fazer uma breve oração. Aquele que puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por todas as graças recebidas. Senhor, e aqueles que clamam por uma graça especial e ainda não receberam, por favor, Senhor, incline seus ouvidos para essas pessoas e atenda o seu clamor. Senhor, diante dos acontecimentos sobre o teu povo, dos ataques do inimigo, onde vidas são ceifadas barbaramente, pedimos, Senhor, que conforte os que perderam filhos, pais, amigos, parentes e amigos, tanto em Israel como em Santa Catarina. Senhor, estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Que Deus, o Espírito Santo, nos ensine e nos prepare para os dias que virão. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Bem, vamos então para a nossa lição de sábado. O chamado de Deus para a missão. O verso para memorizar. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. No estudo das 2 semanas anteriores, vimos que a missão está acima de tudo, fundamentada na obra de Deus. A sua missão é o ímpeto para todas as outras formas da missão que pretendam ser bem-sucedidas. Nesta semana, o nosso enfoque muda da missão de Deus para o chamado da humanidade e se associar a Ele, em compartilhar o seu amor com o mundo. Embora o foco esteja no aspecto humano da missão, tudo o que se segue deve ser lido à luz das 2 semanas anteriores, que se concentram na iniciativa e na intenção da missão de Deus. A Bíblia contém inúmeras histórias e passagens que ilustram o chamado ativo de Deus aos seres humanos, para que sejam seus parceiros e compartilhem as bênçãos que Ele deseja que toda a humanidade experimente. Nesta semana, vamos explorar alguns desses relatos. Podemos ver em Gênesis 11, 1-9. Que Deus nos tira da zona de conforto de nossas casas, nos envia caminhos que não planejamos e Deus nos coloca pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus com dúvidas ou mesmo estão totalmente vazias, procurando preencher seus corações. Esta é a nossa missão. Na Torre de Babel não é diferente. O homem achava que podia chegar a Deus e ser como Deus por seus próprios meios, o que levaria o homem à sua autodestruição pela tirania imposta pelo inimigo ao homem, os enganando. Então Deus precisou intervir para salvar o homem da sua própria destruição, confundindo suas línguas e os espalhando por toda a terra e se multiplicando. Vamos para domingo, indo além da zona de conforto, a fim de alcançar outros. Deus pretende que nós movamos além da nossa zona de conforto, o desejo de permanecer entre os da nossa classe, etnia ou nível social leva ao egoísmo, até mesmo ao mal. Esse perigo é uma das lições tiradas da história de Babel. Leia Gênesis
11, 1 a 9. Quais eram as intenções das pessoas? Que objetivo tinham em mente e por que Deus os impediu? Resposta 1. Queriam permanecer juntas por razões egoístas. Deus sabia que suas intenções não eram puras, mas cheias de ambição. No sábado, nós já mencionamos a história da Torre de Babel. Agora vamos ler esses versículos de Gênesis 11, 1 a 9, na Nova Versão Internacional, nos aprofundarmos mais um pouco e aplicar para os dias de hoje. Verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em vez de argamassa. 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Verso 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. 9. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. No início, era apenas uma língua compreendida por todos. Não havia dialetais. Todos tinham a mesma pronúncia e vocabulário. Além disso, uma língua comum a todos estimula a unidade de pensamento e ação comum a todos. Os estudos científicos apontam que todas as línguas conhecidas são semíticas. Vêm de uma língua original. Acreditam que o hebraico ou aramaico seja a língua original do início da humanidade, por serem as mais semíticas. Além do mais, eles viviam literalmente em tendas próximos da região da montanha do Ararat, que não era adequada para a agricultura. Um grupo ficou perturbado com a divindade de Deus e renunciou a Deus, se afastando da região montanhosa para o leste, se estabelecendo no Vale de Sinar. Entre eles tinha um homem líder, um grande caçador, Nimrod, considerado o homem mais valente da terra. Sob o domínio de Nimrod, que construíram uma cidade no Vale de Sinar e construíram uma torre, a Torre de Babel, que fosse até o céu, mais alto do que as montanhas, achando que ficariam livres de um novo dilúvio. Não confiaram na promessa de Deus com Noé, nem com o arco-íris, o símbolo da aliança feito com Noé. Resolveram ficar ali estabelecidos por razões egoístas, mas Deus tinha outros planos. Deus, vendo que o homem caminhava para um plano maligno de Satanás, de fundarem um governo opressor, subjugando os mais fracos, os levando à escravidão, Deus desceu do céu e confundiu suas línguas, os espalhando por toda a terra, os tirando da sua zona de conforto, pois não mais conseguiam se comunicar uns com os outros. Nos dias de hoje, as pessoas tendem a fazer o mesmo, se estabelecendo em suas casas, encontram dificuldade de sair da zona de conforto e sair na própria rua.
que fará no bairro ou na cidade, alguns mal frequentam a igreja, nem participam de duplas missionárias. Até mesmo dentro da família, não pregam a palavra, que deve ser o início da missão. Vamos então para a segunda-feira. Seja uma bênção ao mundo inteiro. Leia Gênesis 12, 1 a 3. Em que aspecto a instrução de Deus a Abraão foi um chamado para a missão? Resposta 2. Deus pediu a Abraão que deixasse seus pais, seu povo, e fosse para uma outra terra. Era parte do plano divino usar Abraão como veículo para cumprir seus propósitos na terra. Na semana passada, eu comentei bastante sobre a saída de Abraão de Ur com sua família. Ou seja, Abraão, em sua fé e obediência, sai de sua zona de conforto, de sua casa, de sua família, vai para terras desconhecidas, vivendo em tendas. O mesmo acontece com os nossos missionários que saem de suas casas, de suas igrejas e vão para países desconhecidos, aceitando e passando por todas as adversidades e desconfortos. Mas seria apenas os missionários nesse chamado? Não. Todos nós fomos chamados, devemos levar a nossa missão adiante. Começamos em casa com nossa família, largamos o nosso conforto, ir para as ruas, bairros, cidades, levando panfleto, livros, explicando a palavra. Deus colocará as pessoas em nosso caminho, em caminhos que não são escolhidos por nós, mas Deus que nos coloca nesses caminhos e as pessoas vêm a nós. Na pergunta número 3, leia os textos a seguir, o que cada um deles diz sobre a aliança de Deus na sua promessa para nós. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher, que é Jesus Cristo, mataria a cobra. E a cobra morderia o calcanhar de Jesus Cristo. Em Gênesis 17:19 disse Deus a Abraão: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Abraão e Sara conceberam Isaque, que foi estabelecida a aliança perpétua. Deus testou a fé de Abraão para sacrificar Isaque. Mas no momento, Deus segurou a mão de Abraão e proveu um cordeiro para o sacrifício. A história de Abraão e Isaque, ela é simbólica do que aconteceria no futuro. Vamos ver Números 24:17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Uma estrela procederia de Jacó, um cetro se levantaria em Israel, então esse descendente da mulher seria o rei. Em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías concluiu o seu anúncio da vindoura era da paz com uma notável profecia sobre o grande Príncipe da paz. A paz nunca será alcançada através dos esforços dos homens. Na sua descrição do futuro, rei desta terra, que reinará em justiça e santidade. Em Daniel
9, 24 a 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós já estudamos a profecia das 70 semanas. Está bem explicada no canal. Esse ungido viria depois das 69 semanas. É na última semana, a 70. Inicia no ano 27, no batismo de Jesus. 31, a morte e ressurreição de Cristo. E no ano 34 termina a profecia com a morte de Estevão. Durante essa semana de 7 anos, firmaria aliança com muitos. Porém, tomem cuidado com a interpretação dispensacionalista que foi criada no século XIX. Eles pegam essa semana e jogam no futuro. Vamos ler Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja a missão de Jesus. Ele saiu da sua zona de conforto no céu, veio à terra nascido de uma mulher, viveu como qualquer um de nós, totalmente humano e totalmente divino, mas não pecou, não usou a sua divindade em momento algum. Veio de uma família pobre, tendo que trabalhar com seu pai José para sustento. Após o batismo, Jesus sai em missão por todos os lugares, e aqueles discípulos escolhidos que o seguiam, ele disse: vós tendes suas casas a cama para dormir. Eu tenho uma pedra como travesseiro, e o céu como capa e cobertor. Jesus dá o exemplo da missão. Se queres seguir-me, pegue sua cruz e siga-me. Não disse que a vida do cristão seria um mar de rosas, pelo contrário, enfrentaria perseguições, chicotadas, prisões, mas completou: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O objetivo da missão é sair da zona de conforto, advertir das consequências do pecado, clamar a mensagem do advento da volta de Cristo a todo mundo. Vamos então para a terça-feira, o chamado de Abraão. Abraão entrou na terra como Deus havia ordenado, porém as coisas pareciam não ir bem para ele. Ao chegar onde Deus lhe enviou, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, Gênesis 12:6. Eles eram pagãos, conhecidos por sua crueldade. Não é de admirar, assim que Abraão chegou lá, o Senhor lhe apareceu e disse: darei esta terra à sua descendência, Gênesis 12:7. Abraão precisava de um encorajamento. No entanto, as coisas ainda não iam bem para ele, pelo menos no início. Pergunta 4, leia Gênesis 12:10 a 20 e Gênesis 13:1. Que coisas aconteceram com ele em seguida? E que erros esse homem de Deus cometeu? Resposta 4. Abraão foi para o Egito por causa da fome na terra. Lá ele mentiu sobre o seu relacionamento com Sara. Depois que Abraão chegou às montanhas de Betel e armou suas tendas, ali ficaram por um tempo e depois foram para o sul de Betel e ali chegou grande fome. Gênesis 12:10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Veja o paradoxo. Deus manda Abraão sair da casa e ir para a terra que Deus lhe mostraria. E Abraão, com sua esposa Sara, Ló, seus servos e gados, partiram, sem saber para onde, caminhando por desertos, vivendo em tendas,
abandonaram sua parentela, a casa nas melhores terras, para ir para uma terra desconhecida, somente pela fé, pela obediência, temor a Deus. Apesar de tantas adversidades, dificuldades, frio, calor e mortes, Abraão nunca voltou para a sua terra. Abraão poderia ter falado: ó Senhor, eu fui aqui na expectativa, eu olhei, não foi aquilo que o Senhor prometeu. O campo missionário é sempre assim. A gente vai com expectativa da novidade, quando chega é bem diferente do que a gente imaginava. É muito pior. Assim como aconteceu com Abraão, fome e sede, e o seu povo cobrando por comida e água, então Abraão parte para o Egito, mas não volta para a sua terra. For para o Egito para se abastecer de mantimentos e voltar depois para a terra de Canaã. Foi o que Deus determinou. Por isso, ele é o pai da fé. No Egito, Abraão, por ter uma esposa muito bonita, já com 75 anos, temendo ser morto pelo faraó, disse que Sara era sua irmã. Mentiu. Mas, de fato, ela era sua irmã por parte de pai. Mas Deus, em sua misericórdia, visitou o faraó, que teve doenças mortais. Então o faraó teve que libertar Sara, temendo morrer, e pediu a Abraão para se retirar do Egito. Então veja, Abraão passou numa primeira prova, mas ele não passou na segunda. Todo trabalho missionário apresenta provas para testar nossa lealdade a Deus. Em certos momentos da vida nós vamos ser provados para nos revelar quem nós somos e onde estamos, revelar as nossas fraquezas, mas em Cristo podemos vencer e ter o perdão de nossos pecados. A ideia é: saia da zona de conforto, vá para o campo missionário. Deus vai te abençoar, mas não vai ser fácil. Mas é no campo missionário que vamos presenciar os verdadeiros milagres. Vamos para a quarta. A igreja primitiva e as zonas de conforto. Leia Atos 8, 1-4. Na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além da zona de conforto? Resposta: uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus, quando morreu e ressuscitou, os apóstolos foram presos, depois foram soltos. Eles enfrentaram problemas, mas a igreja foi mantida e continuou pregando em Jerusalém, até que Herodes matou Tiago. Mas a igreja não parou de pregar. No ano 34 depois de Cristo, Estevão foi preso e depois apedrejado. Saulo de Tarso foi chamado para discutir com Estevão e ficou sem argumentos diante da verdade sobre Jesus. Então arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Mas Jesus estava com Estevão. O céu se abriu e Estevão falou: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Após a morte de Estevão, se levantou uma grande perseguição em Jerusalém, e está escrito em Atos capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, que é Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Atos 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Os que foram dispersos iam para toda parte pregando a palavra. Aquilo que era para ser uma maldição tornou-se uma bênção. Foram perseguidos, mas o evangelho
foi difundido. Saulo ia perdendo. Porém, mais cristãos iam se batizando, espalhavam a palavra por toda parte, só não pregavam a mensagem para os gentios. Pregavam apenas para os judeus. Na pergunta 6, leia Atos 10, 9, 15, 28 e 29. Que mensagem o Senhor deu a Pedro e como devemos, em nossos dias, explicar esse princípio da obra missionária? Pedro, ele teve uma visão e ele estava orando ali no terraço. E ele teve a visão de um lençol com muitos animais, aves do céu e imundos. E uma voz que dizia: Pedro, está vendo esses animais? Mata e come. Ele fala: Senhor, eu sou judeu, eu sigo a lei, eu não como carnes impuras. E não como esses animais imundos. Mas se repetiu por 3 vezes e Pedro resistiu comer. Então Deus dá o significado da visão em Atos 10, 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Aqui está a explicação que a grande maioria dos cristãos de todas as igrejas não veem comum. Na cultura judaica da época, se misturasse um animal puro com um animal imundo, o animal puro se tornava comum. Os judeus não entravam na casa dos gentios e nem tocavam nos gentios, pois se tornariam comuns e precisariam de purificação. Então Pedro teve a explicação da visão quando foi à casa de Cornélio e viu o Espírito Santo descer sobre a família de Cornélio após o batismo. Vamos ler então Atos 10, 28. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Continue lendo esse capítulo. Ele é interessante. É de muitos ensinamentos para todos nós em nossa missão. Muitas vezes tememos ou não nos apraz ir a certos lugares para evangelizar, quer seja numa casa, numa rua, bairro, prisão, ou em rodas de adolescentes drogados. Somos iguais aos judeus daquela época. Se formos chamados, nos tornaremos comuns, como eles, ou por medo. Mas, nesses locais, pode estar alguém que procura a libertação do pecado, da palavra, e por isso somos chamados a ir. E a recompensa, lágrimas de alegria pela liberdade, conhecimento e esclarecimento do Evangelho, a alegria de ver mais uma alma salva nas mãos de Deus, arrancada das garras de Satanás. Por isso não tenha medo de ir a esses lugares. Se for a sua missão, vá. Já pregou no meio de uma roda de adolescentes drogados, estando sozinho? Eu já. E tive respostas além da minha compreensão. Abraços de quem esperava um tapa. Lágrimas de alegria de quem esperava ser ridicularizado. É o que Deus nos dá. Vamos para a quinta-feira. Comece onde você está. Leia Atos 1:8. Que princípios Jesus apresentou para a obra de compartilhar sua mensagem ou de sermos testemunhas dele ao mundo? Resposta: devemos ser suas testemunhas, primeiro no lugar em que residimos. Além disso, podemos ser chamados e ir a outras áreas para alcançar diferentes grupos sociais, étnicos e religiosos. Na lição de quinta está escrito: como discípulos de Jesus, temos boas novas para compartilhar com os demais. Compartilhar a verdade
não é convencer os outros de que estão errados, mas significa levar a mensagem de Jesus conforme retratado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. No entanto, há alguns princípios nas palavras de Jesus em Atos 1 a 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A promessa do Espírito Santo. Jesus, depois de ter padecido, ressuscitado, ido aos céus na presença do Pai, Jesus se apresentou vivo por 40 dias aos apóstolos, e muitos que o viram como provas infalíveis. Jesus falou acerca do reino de Deus e disse aos apóstolos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E os apóstolos, cheios de dúvidas de quando viria o reino de Deus, perguntaram: quando será restaurado o reino de Israel? Jesus lhe disse que não cabe saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu por sua autoridade. Então Jesus sobe aos céus à vista deles, que ficam olhando até que desapareçam nas nuvens. Aparecem 2 anjos e perguntam: Galileus, por que olhais para o céu? Este mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Você pode imaginar conviver com Jesus durante aqueles anos e ver morrer, perder a esperança, chorarem da maior tristeza que se pode ter, como nada mais fizesse sentido? Não mais valia a pena viver. Se viam como animais comuns e de repente esse Jesus que os ensinou em tudo, que os amou, aparece no meio deles com as marcas dos pregos nas mãos e nos pés e diz: toca aqui, sou eu mesmo. Aparecer àqueles 2 jovens que viajavam cabisbaixos, tristes, e Jesus aparece no meio deles, conversa com eles, falando do Evangelho de Moisés até Jesus. Eles não se deram conta de que era o próprio Jesus que falava com eles. Só depois perceberam quando comeram com ele, e a alegria foi tanta que saíram correndo, saltitando como cabritos de alegria, e contaram a todos: Jesus está vivo. Depois, no meio dos apóstolos, nesses 40 dias de Jesus, de Deus na terra, ensinando e falando do reino dos céus, a imagem como ficou na cabeça dos apóstolos, e a pergunta que não queria calar: quando serão essas coisas? Como você agiria se estivesse lá naquele momento de alegria? Não faria as mesmas perguntas ou mais? Não iria se agarrar a Jesus e dizer: eu quero agora? É um momento inexplicável. Depois vem Jesus subir aos céus e desaparecer nas nuvens. Os 2 anjos avisam que o veriam descer da mesma forma. Você entende o porquê de pregar o Evangelho eterno e as 3 mensagens? Você tem a certeza de que Jesus vai voltar? Então reparta essa alegria com o maior número de pessoas que você puder. Convide-os ao encontro de Jesus nos ares com você. Vamos todos juntos e levando conosco o maior número de pessoas que conseguirmos. Olha, pode ser amanhã, daqui a 1 ano ou mais, eu não sei. Mas Jesus está chegando. Já se pode ouvir os seus passos. Amém. Até a próxima lição, compartilhando a missão de Deus bem, se Jesus ainda não tiver voltado. Até lá.